no tribunal, certo? Inclusive para mim, né? Boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindas aí, muito bem-vindas e muito bem-vindos, né, ao nosso sexto encontro de mapeamento e gestão de processos, tá, pessoal? Por que sexto encontro, né? Alguns de vocês, professor, como assim sexto, né? A terceira ou quarta semana. Na verdade, é sexto porque nós tivemos 2 semipresenciais aí na quarta-feira, né? Nós tivemos uma no dia 8 de agosto, né? Um sábado, e agora a quinta aula, né, e segunda semipresencial no dia 22 de agosto, né, que consistia na elaboração do mapa mental, e aí, por consequência, a aula de hoje, então, é a sexta, né, da nossa disciplina de gestão e mapeamento, de mapeamento e gestão de processos, melhor dizendo, né, estava trocando aí a ordem dos fatores, embora também não vai alterar o resultado, né, enfim. Pessoal, então, antes de mais nada, né, sempre lembrando que o link de acesso é sempre o mesmo, né, então, se vocês tiverem qualquer probleminha no aula, né, vocês podem entrar direto pelo link, tá, esse link vocês podem deixar salvo aí, né, numa pastinha aí que de repente vocês tenham para os materiais dessa disciplina, né, e aí, se apertar, acessa lá e aí entra direto nessa nossa sala virtual aqui. Inclusive, né, pessoal, eu até sugiro a vocês criarem pastas, né, dentro do próprio Google Drive, né, que inclusive aí vocês têm acesso até pelo celular, né, eu particularmente, né, claro que eu não trabalho em documentos no celular, né, mas qualquer coisa que eu preciso, assim, ter à mão, eu deixo estar lá no meu Google Drive, né, esse Google Drive que vocês têm pela Ubra aí é ilimitado, né, o espaço dele, então dá para botar um monte de coisa lá para dentro, né, então vocês não precisam se preocupar, né, podem botar lá para dentro os arquivos, aí qualquer coisa que vocês precisam consultar já está lá à mão, né, uma dica aí que eu deixo para vocês, certo? Bueno. Deixa eu apresentar aqui para vocês o plano de ensino. Vou abrir aqui a tela para vocês. Vamos lá. Tá. Vocês me avisem aí se já enxergam o plano de ensino, por favor. Sim. Sim, perfeito. Obrigado, viu, pelo retorno. Bueno, pessoal, então, né, como nós íamos falando, né, nós tivemos aí o primeiro encontro 5 de agosto, segundo encontro uma semipresencial no dia 8 de agosto, terceiro encontro no dia 12 de agosto, tá? Quarto encontro no dia 19 de agosto, quinto encontro, que é a segunda semipresencial, então, no dia 22, né, que consistia, então, no artigo, né, sobre o mapeamento e a gestão de processos, né, sobre a modelagem, mais especificamente, né, e aí, no dia 26, a aula de hoje, né, onde nós teremos, então, um seminário, né, breve, então, sobre essa atividade semipresencial, né, e depois, né, teremos a aula em si, né, sobre o mapeamento de processos, depois as perguntas relativas, então, à aula de hoje. Tá? Pessoal, eu já de imediato, tá, eu vou... Deixa eu fechar essa janela aqui, certo? E agora vou abrir uma outra aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu entrar aqui, apresentar uma janela aqui. Confirmem para mim se vocês estão enxergando o mapa mental que está aparecendo aí na tela. Se ele está aparecendo para vocês.
Tá aparecendo. Perfeito, obrigado, viu? Pessoal, esse é o mapa mental da aluna Nicole, tá? Eu trouxe aqui, porque achei um mapa mental aqui bem construído, né? Não que os outros não estivessem, né? Mas esse mais outro que eu vou mostrar para vocês, né? Dos 4, né? Eu escolhi 2 dos 4 que já foram me entregues, né? Para que a gente pudesse examinar, então, né, o mapa em si criado, né? Então vejam que a Nicole então começa pelo título, né? Ela fala, destaca aqui como como realizar a modelagem, né? Então, os insumos necessários, né, para o desenvolvimento de um produto, então, né? Quais os benefícios, né, em termos de aspectos técnicos, envolvendo qualidade, tempo estimado e orçamento previsto, né? E a questão de aspecto organizacional, escopo quase inalterado, sem interrupções em prejuízos, né, ou prejuízos, e sem agressão à cultura digital. Né? Ao mesmo tempo, nos níveis de edificação, ela fala, né, aqui do processo empresarial, mais processo, mais subprocesso, mais atividade, mais tarefa, né? Então ela fala aqui da divisão, né, da hierarquia de processos, né, que inclusive é um dos assuntos que a gente vai falar na aula de hoje, né? Existe uma hierarquia aí, o que é processo, o que é subprocesso, o que é atividade, o que é tarefa, efetivamente. Né? Então, esse artigo, na verdade, eu já escolhi ele, né, muito já com a ideia do que nós veríamos na aula de hoje, tá? Então, era uma forma de vocês já virem, né, previamente preparados aí para essa aula do dia de hoje, então. Né? Então, aqui a importância, então, para melhorar e até redefinir o processo praticado atualmente, tá? Uma melhoria real e imediata do gerenciamento do processo, né? Uma vez que evita surpresas, né? Situações eventualmente desfavoráveis podem ser antecipadas e corrigidas, né? Uma vez que a gente tem o visual ali montado, né? Num fluxograma, né? Ou até em outra ferramenta de mapeamento de processos, né? Por consequência, a gente consegue ter uma visão e aí até verificar possíveis problemas desse processo e já antes mesmo de que ocorra qualquer coisa, né? A gente conseguir então ter atitudes preventivas, né? E não só reativas, né? O processo andando, eu vou ter que reagir. Não, né? No momento que eu consigo desenhar ele, eu já tenho uma ideia de como ele vai acontecer, né? Muitas vezes eu já consigo trabalhar a prevenção, né? As decisões também são agilizadas, né? Uma vez que normalmente nos fluxogramas ou em outras técnicas de mapeamento, a gente vai ter momentos de decisão com sim ou com não, né? Vai ter, por exemplo, um processo de conferência de nota fiscal. Se a nota fiscal está ok, né, despacha o caminhão e encaminha a nota fiscal para o setor tributário fiscal. Né? Agora, se não, né, a nota deve ser reemitida, né, e aí reconferida. Né? Então, eu já tenho decisões previamente estabelecidas nesse fluxograma. Né? Eu não preciso pensar no que eu vou fazer efetivamente, né, diante de uma nota fiscal que saia com algum erro em termos de tributação, quantidade, imposto, enfim, né, consigo já saber o que fazer, né, sem precisar, inclusive, consultar superiores, nada do gênero, né, e a gente toca a ficha e a máquina continua andando, né. E otimização da mão de obra, né? Muitas vezes eu consigo analisar, né, quais são os pontos onde eu vou precisar mais mão de obra, onde eu vou precisar menos, enfim. Né? E aqui uma outra questão que ela colocou aqui como ponto, né? Aquele de localização, eu acredito que ela queria aqui chamar a atenção é a questão de nivelar e melhorar processos, né? Questão de o processo andar todo na mesma batida, né? Sem grandes formações de estoque, né? De subcomponentes ou de peças para o produto final, né? Que a coisa ande mais ou menos nivelada, né? Ao longo do processo. Né? Também falo de tomada de decisões, planejamento, da eficiência,
né? De eficiência no sentido de utilizar melhor os recursos, de identificar problemas, facilitar as atividades e por aí vai, né? Então, perfeito, né? Então, fica aqui um mapa aqui, né, para nós registrarmos, então, né, uma devolutiva, vamos dizer assim, da atividade semipresencial que vocês realizaram, né? Mas eu vou colocar aqui mais na tela para a gente falar aí um pouquinho mais sobre isso, tá? Que é o mapa mental da aluna Rafaela, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, né? Deixa eu colocar aqui, apresentar uma janela. Beleza. Ô Maximiliano, se tu puder fechar o teu microfone, eu te agradeço, tá? Quando tu tiver alguma dúvida, alguma questão, tu fala, porque senão fica dando chiado aí na transmissão, tá? Valeu, agora sim, agora sem chiado. Eu não sei se os demais escutam, né? Mas eu ficava escutando o chiado ali, então por isso pedi para o colega desligar o microfone, né? Isso é normal, né? Em todas as reuniões, né? Eventualmente acontece, né? E de fato, né? Se tu tá com o microfone aberto, normalmente tu não percebe, né? Tu não escuta, né? Mas aí eventualmente os demais escutam. Mas é tranquilo, né? Hoje se brinca, né, pessoal, que o maior medo que a gente tem nas reuniões online é desses dois botõezinhos aqui de microfone, né, e da câmera, né, porque a gente tem medo que ele esteja ativado na hora errada, né, e aí daqui a pouco apareça na tela coisas que não deveriam aparecer, ou que sejam ditas coisas que não eram para ser ditas para todo mundo escutar, né? Chega a dar um gelo às vezes, né? Claro que a gente vai se acostumando, né? Mas o problema é esse, né? Às vezes a gente vai se acostumando, vai perdendo medo e daqui a pouco os problemas acontecem, né? Mas perto desse daí, Maximiliano, bem tranquilo, né? Só um chiadinho, nada demais, né? Mas enfim, vamos lá, né? Para te ter uma ideia, nas minhas aulas, né, já saiu a minha filha, né? Já saiu a minha esposa, né? Brigando com a minha filha, né? Tá tudo em casa, né? Esse novo normal aí. Ai, ai, ai. Mas a gente descontrai um pouquinho, né? Pessoal, aqui do mapa da Rafaela, tá? Ela destaca 3 itens, né? Como realizar a modelagem, né? Então ela faz referência também, né, ao mesmo a mesma divisão do processo que a mesma hierarquia dos processos que a Nicole fez, né, do processo empresarial, do processo de desenvolvimento, né, do subprocesso, da atividade e da tarefa, né? Então ela fala da hierarquia aqui dos processos, né? Ela também justifica, né, o porquê modelar o projeto, né, o processo de projeto de edificações também, né, na mesma linha, né, de que surpresas podem ser evitadas durante a execução dos trabalhos, né, uma vez que mapeado a gente já consegue antever uma série de coisas, né, que possam acontecer, identificar problemas e promover melhorias no processo de desenvolvimento praticado, também sem dúvida, estabelecer e nivelar o entendimento sobre o processo de desenvolvimento do produto, perfeito. Né? E aqui, pessoal, inclusive, né, no desenvolvimento de produto modelado, né, ela fala de uma questão bem importante para nós na aula de hoje, que inclusive é o tema do trabalho discente efetivo de vocês. Né? Essas perguntinhas aqui,
né, fazem parte do que a gente chama de 5W1H. Tá? Na verdade, vocês também podem conhecê-lo como 5W2H, tá? Porque teria a expressão how much, né, que seria de quanto custa, né? Cumprir aquele determinado objetivo do plano de ação, né, ou aquela determinada meta. Mas no caso, como a gente está falando de processos, o how much não vai entrar, né? Por isso 5W1H, tá? Que é uma variação do 5W2H, quando eventualmente uma determinada atividade, né, não envolve um custo, né? Então, aqui as perguntas a serem respondidas, então, é o que deve ser feito, o que, né? Então, projetos, as etapas, as atividades e as tarefas, né? Poderia botar o processo aqui também, né? Por quem, né? Os envolvidos, suas funções e responsabilidade e interações, o quando, né? A que tempo e a que hora, né? E as relações de precedência, né? O que precede, o que vem antes, então, né? Por exemplo, a minha operação, né? Dentro de um determinado processo, pode receber peças e componentes de outras células, por exemplo, né? Então, eu posso ficar de olho também no que me antecede aí, né? Como procedimentos, ferramentas ou tecnologias utilizadas no processamento das informações e onde, né? Em que local, em que tipo de situação e por quais meios, né? Então, a atividade de vocês depois, obviamente, eu vou explicar melhor, né? Mas ela vai ser justamente vocês pegarem um processo da empresa que vocês trabalham, ou de uma que vocês tenham trabalhado, ou ainda de uma empresa que vocês conheçam assim a fundo, né, mais a fundo, né, não apenas superficialmente, e vocês olharem para o processo dela, né, e procurarem responder essas questões, né, para entender então como a gente inicia um processo de mapeamento, certo? Mas depois vai ficar mais claro para vocês na medida em que eu desenvolver, então, né, a minha explanação, certo? Alguém quer comentar alguma coisa da leitura do artigo? É que talvez até nem todos tenham lido, né, pessoal? Eu, inclusive, não os culpo, né? Porque, na verdade, eu mesmo coloquei disponível até o dia 31, né? E já adianto a vocês que vou prorrogar mais um pouquinho, tá? Provavelmente até o dia 7 de setembro, porque eu fui informado ontem que as rematrículas foram postergadas até o dia 4 de setembro, né? Então, vou deixar aberto, né? Então, até provavelmente essa data, então vocês podem fazê-lo, né? Vão poder fazê-lo até esse dia. Aliás, pessoal, eu já vou aproveitar até para não esquecer, né? E já vou fazer isso em todas as atividades, tá? Que aí já fica gravado, documentado, né? E aí, inclusive, vocês podem até depois me cobrar, né, ô professor? Né? Tu disse que ia ficar até, né, o dia 7, então, por favor, cumpra, né, a sua Prof, palavra. Oi, por desculpa te favor. interromper. Aham, Eu queria tranquilo. tirar uma dúvida. Claro. Semestre passado, tá? Como a gente foi, assim, da presencial para aula remota, aí tinha Uhum, as atividades sendo presenciais. Aí eu questionei o meu professor da disciplina se era obrigatório fazer, né? Até porque é uhum, atividade presencial. Ele uhum, tinha dito na disciplina dele que não precisava, porque era uhum, presencial, né? Se eu fosse bem tipo, nos trabalhos e nos uhum, conteúdos, uhum. aí é obrigado também fazer? Eu vi que o senhor respondeu numa aula, acho que na segunda, Uhum, sobre isso, uhum. mas eu É, queria confirmar. uhum. Na verdade, o que que eu digo, tá? Assim, ó, obrigatório não é, porque vocês têm um número de 75% de presença para alcançar, certo? Então, necessariamente, vocês não precisam fazer todas as semipresenciais para atingir esses 75%, certo? Mas
Obviamente, né, que as semipresenciais, dependendo da disciplina, vão contar bastante presenças, porque elas são, eu não sei, não me lembro agora nessa disciplina, até eu posso ver aqui no plano de ensino e a gente já tira essa dúvida, mas me parece que nessa disciplina são, deixa eu te confirmar aqui, vamos lá olhar, são, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco, tá? Cinco, sendo que as... Deixa eu ver... Uma, duas, três, quatro. Quatro são de 4 horas e a última é de 3 horas, tá? Então, 4 de 4 horas são 16 horas de presença. Vocês têm agora nessa nova matriz, são 76 horas total de aula, tá? 76 horas totais de aula, tá? São, deixa eu pensar, aqui antes eram 68, 75% eram 52 presenças. Então, de 76 vai dar, se eu não me engano, são 61 horas. Vamos fazer esse cálculo rapidinho aqui. Fazer uma regrinha de 3 aí, né? Espera aí. Abri o arquivo errado aqui. Vamos ver, Excel. Ah, 76 é 100%. 76 é 100%. Se 100 é 76, então x 75 x igual 75 vezes dá, tu tem que ter 57 presenças, tá? Se tu não fizer nenhuma semipresencial, tu vai ter, são 4, 16 horas, mais uma de 3, 19 horas. 76 menos 19, 57. É que é assim, ó, o que acontece? Cada atividade vale cada atividade em cada aula que eu dou, esse trabalho discente efetivo, ele vale 3 horas, tá? Nas semipresenciais, nas 4 primeiras, vale 4 horas cada, tá? E na última semipresencial, 3, né? Tipo, se tu não faz nenhuma semipresencial, tu fica obrigado a fazer todas as demais atividades, né? Então, né, eu aconselho a cuidar isso, né? Vocês têm que ter 57 horas de presença, né? Se cada aula, né, nós vamos ter uma atividade valendo 3 ou 4, né? Quando for semipresencial, né, nessas 4 primeiras 4 aulas, 4 horas aula, né? Acaba que, né, tu já fica ali no limite de falta, né? Claro, né, pessoal, eventualmente semestre passado aconteceu, tá, de alunos eventualmente extrapolarem, tá? Claro que a gente avalia, né, eventuais problemas que alguns alunos puderam ter, tá? Semestre passado eu tive caso
de aluno que teve que adquirir o notebook no meio do semestre, né? Então, me mandou até, inclusive, nota fiscal. Então, eu acabei, eventualmente, liberando, né? Mas isso deve ser exceção e não regra, né? Porque senão, também, eu me perco no meu controle aqui. Né? Então, o que, que eu te respondo? Quem é que tinha perguntado mesmo? Foi uma das meninas? Eu, Isso, Priscila. Não sei se te respondi com toda essa... é que eu tive que ir lá não, calcular, enfim. eu tava igual aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo os cálculos. Mas tudo bem, eu vou fazer todas. Tipo assim, às Melhor, vezes, melhor. melhor. Você tá fazendo muitas cadeiras, Priscila? Sim, eu peguei algumas que o próximo semestre já me formo, né? Ah, Daí entendi. peguei algumas. Mas Uhum, tudo bem, obrigada. perfeito. Ah, o Leandro dizendo que tá aí de novo, né? Bem-vindo, Leandro. É o teu primeiro dia conosco? Olha, eu fui perdendo as aulas, muito atarefado com o trabalho. Aí eu vi que tu Aham. botou um monte de trabalho para fazer, eu tenho que ver essa semana, né? Tu vai ter que correr atrás. Pois é, Leandro, eu estava falando justamente sobre isso, tá? O que está acontecendo, né? Eu estou alterando, tá, os prazos aqui, né? Eu estou fazendo agora aqui, enquanto converso com vocês, porque as rematrículas, tá, elas vão até o dia 4 de setembro. Então, eu estou deixando aberto tudo até o dia 7 de setembro, tá? Então, tu tem aí um fôlegozinho aí, né? Assim como eventuais outros colegas que, porventura, tenham chegado depois do primeiro dia de aula, né? Também vão ter esta oportunidade, tá bom? Show. Já alterei aqui, vamos ver. Opa. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá. Só se vocês tiverem mais alguma dúvida, enquanto eu vou fazendo isso, né, eu posso ir respondendo também, não tem problema. Claro que nós homens, né, temos uma dificuldade maior em sermos multitarefas, né, do que as mulheres, mas enfim, né, a gente vai se virando, né, como pode. Deixa eu entrar aqui, mais uma, 7/9. Fica bem fácil de vocês lembrarem, né, visto que dia 7 de setembro, né, é feriado, né, a nossa proclamação da independência, né, então, vocês, né, podem lembrar, né, que até esse feriado, então, tem para desenvolver todas as atividades dessa disciplina, tá? Pessoal, só para vocês saberem, né, eu estou fazendo isso por conta própria, quer dizer, por conta própria não, né, existe a orientação da coordenação, né, de gerenciar eventuais casos, né, que vão chegando de alunos novos ao longo do semestre, né? Mas eu particularmente, né, pessoal, até não vou mentir para vocês, né, até para facilitar também a minha própria vida, para não ficar tendo que entrar na plataforma 10 vezes por dia, né? Para mim é mais razoável, então, já que vai entrando o pessoal, deixar aberto mesmo, né, do que de repente ficar gerenciando caso a caso, né? Aí depois sim, aí depois, né, passou esse dia 7 de setembro, aí vocês sempre vão ter uma semana para desenvolver a atividade, né? Sempre até o dia anterior, né, da, da próxima aula, né? Eu sempre vou fazê-lo dessa forma, né? Mas nesse início aqui, a gente, então, né, até por conta dos prazos de matrícula da
instituição a gente consegue ser mais flexível, tá bom? Pessoal, 7 de setembro, deixa eu botar aqui, acho que só falta um item aqui, eu colocar para o dia 7 de setembro, e aí, né, a gente dá prosseguimento. Vamos lá, 7 de setembro, salvar. Tá. Em princípio, então, está tudo prorrogado até o dia 7 de setembro, tá, pessoal? Qualquer coisa, se eu me passei, vocês me avisem, por favor. Tá? E entre em contato comigo que eu acerto. Ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, Leandro, e isso serve para todos os demais que eventualmente estão iniciando hoje, né? De que vocês podem visualizar, então, as aulas anteriores, né? Na plataforma, tá? Eu disponibilizo todas elas no YouTube. Então, se por um acaso vocês perdem alguma aula, né? As aulas que vocês perderam, e se perderem alguma na sequência, né, vocês podem ir lá resgatar, tá? Normalmente até eu comentei no primeiro dia de aula que normalmente eu demorava 24 horas para pôr a aula seguinte no ar, tá? Mas eu troquei a minha internet aqui, eu coloquei fibra ótica, né, que chegou aqui na região finalmente, e eu estou conseguindo fazer no mesmo dia, tá? Um processo que demorava 4 horas para me fazer, agora eu faço em 15 minutos. A diferença é absurda, né? Então, eu estou conseguindo colocar no mesmo dia, tá? Então, se vocês precisarem, fica disponível, né? Eu faço só o upload depois da aula para o YouTube, né? E disponibilizo o link no YouTube, daí para vocês acessarem lá o meu canal, né? Deixar um joinha. E se gostou, se inscrever. Eu assisti a primeira aula, Assistiu? Que bom. Eu assisti a primeira aula, até dei joinha também. As outras eu não assisti, mas eu vi. Obrigado. Eu não sabia que dia que era a aula final. Aí eu achava que era terça, aí depois eu vi que era quarta. Eu disse, mas que dia que final a aula? Eu não sabia que dia que era a aula. Tanto que nesse semestre eu peguei só peguei 2 cadeiras, professor. Porque eu gosto de aula presidencial, né? E eu não sei pelo jeito vai até o final do ano essa aula, hein? Desse modo, né? E é mais complicado. Se eu sair do trabalho direto para a Ubra, para mim é melhor do que eu sair do trabalho e vir para cá. Tu vê, eu cheguei em casa agora, tomei um banho rápido ali, cheguei meia hora atrasado ainda. Não, isso é de fato, né, Leandro? Eu mesmo, assim, é diferente, não adianta, né? Eu, por exemplo, né, eu tô aqui e agora há pouco eu estava com o ouvido lá na sala, porque eu vi que deu guru lá. A minha filha tá aprontando alguma. Não sei se vocês escutavam aí do outro lado, mas eu escutei aqui. Eu não sabia de onde que era. Eu ouvi. E eu ouvi que é colorado também, viu? Na primeira aula, para te ver que eu assisti. Beleza, perfeito. Tá aí a prova. Nem tudo é perfeito. Tá bom, obrigado, Leandro. Vamos lá, então, pessoal. Vou já, então, agora apresentar o material, então, da aula de hoje. Deixa eu abri-lo aqui para poder compartilhar, então, com vocês. Pessoal, enxergam a minha tela?
Sim. Perfeito. Obrigado. Pessoal, assim, então nós vamos começar hoje falando das principais etapas da gestão por processos, né? Alguns de vocês, ou até se não todos, ou a maioria, devem ter feito a disciplina de gestão da qualidade, né? Ou alguma disciplina com nome similar, né, que tratasse de gestão da qualidade, e já devem ter visto esse ciclo aqui, né, que eu estou passando o cursor do mouse. Sim ou não? Já viram o ciclo PDCA? Cri, 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 cri. Esse é um grilo aí que tá. Bom, vou entender como um não, então, tá, pessoal? Se não fizeram, tranquilo, tá? Se não viram ainda, né? Embora eu tenha certeza que alguém já deva ter visto, só não quis. Eu já vi, sim. Joia, obrigado. Eu tava que nem o. Acho que era o Fernando Henrique que dizia, né? Não me deixem só, né? Não me lembro, algum dos presidentes aí que o pessoal brincava, assim, esquece. Faziam caricatura dele e tal. Era o Né? Collor, ele falava, Era o minha Collor. gente, não me deixa só. Exato. Pô, mas eu tô velho, Leandro. Não foi nem o FNC, era o Collor, é verdade. Eu sou velho, como é que eu lembro disso? Porque eu sou velho. É verdade, era o Collor que dizia, minha gente, não me deixem só. E acabou ficando só, né? Mas, enfim, isso é papo Até da... eu não traiu ele, o Pedro, não, meu irmão Pedro me traiu. É verdade. Que coisa. Bueno, pessoal, então, falando assim, já que nem todos viram o ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA é chamado ciclo da melhoria contínua, né? Ou do aperfeiçoamento contínuo, né? Ele se popularizou a partir de um dos gurus da qualidade, que é o Walter Shewhart, né? Ele foi o inventor desse ciclo, né? Onde nós temos uma primeira etapa de planejamento, né? O P aqui vem do plan, de planejar, né? O do, né? Que seria a segunda etapa, seria o fazer, executar, né? O C, que seria a etapa do cheque, então seria a checagem ou a verificação, né? E o A aqui seria a action, né, de ação, de atuar corretivamente. Né? Então, para que eu possa melhorar um processo, eu tenho que fazer esse ciclo aqui girar, né? Onde eu vou, num primeiro momento, estabelecer um planejamento, né, de como vai se dar um determinado processo, né, ou como ele deveria se dar, né, quando, na verdade, quando eu vou remodelar um processo, né, pessoal? Reparem o seguinte, tá, pessoal? Não me lembro se no artigo dizia, tá? E também é tema de alguma das aulas da posteriori, mas a diferença entre mapeamento e modelagem de processo é que o mapeamento eu estou simplesmente fazendo um fluxograma ou utilizando uma outra técnica de mapeamento, como o fluxo de valor, o mapeamento do fluxo de valor, enfim, né, eu posso fazer um diagrama de processos também para mapear, né, eu vou, na verdade, estar representando como o processo funciona. Né? Agora, quando eu vou modelar, eu vou criar, na verdade, um novo processo, né? Obviamente que fruto dessa modelagem vai sair um mapa desse processo, vai sair um fluxo, né? Mas então a diferença entre mapear é que mapear é apenas, né, fazer a representação gráfica, então, desse processo, né? Enquanto modelar é já planejar desde o início de como ele vai se dar. E o remodelar, por óbvio, né, é quando eu vou repensar um determinado processo, né? Quando eu vou alterar algo num processo que já existe, né? E aí isso se dá a remodelagem, por assim dizer, né? Essa seria a diferença entre esses três termos, certo? Então, pessoal,
quando eu vou, né, especialmente modelar, mas também pode ser remodelar um processo, né, eu vou seguir o ciclo PDCA. De que maneira? Né? Primeiramente, na etapa de planejamento, eu vou definir os processos. Né? Quais processos eu vou, né, modelar, remodelar ou apenas mapear, se uma vez que a minha instituição, por exemplo, não tenha eles mapeados. Né? Para isso, né, para definir os processos, eu tenho duas ações. Primeiro, é entender o processo. Né? O que é o processo, né? Quem são os responsáveis, né? Como que se dá o processo e por aí vai. Né? Depois, na segunda etapa, né, que vai ser o tema da aula que vem, né, nessa primeira a gente vai ficar no Entenda Seus Processos, é que eu vou desenvolver um mapeamento, então, através de fluxos, né? Ou até mesmo de outras técnicas, por que não? Né? Então, nessa primeira fase do planejamento, eu vou definir, né, os processos, então, efetivamente. Depois eu vou para a etapa de padronização, né, quando eu vou para a execução, né, criando, então, padrões de trabalho, né, os procedimentos operacionais padrão, por exemplo, definir os requisitos do cliente, né, tanto do cliente interno quanto do externo, né, porque como eu falei para vocês, dentro do processo, né, muitas vezes eu tenho diversas células operando, né, para gerar um produto final, né? Vamos pensar lá na General Motors, né? Por exemplo, né? Inúmeros processos ocorrem, né? Paralelamente, eu diria melhor, subprocessos, né? Ocorrem paralelamente para no final da linha de produção sair um Onix, né? Então, né, nós temos aí, né, clientes internos e externos, né, porque muitas vezes o meu cliente pode ser a célula a seguir, né, e ele ainda é um cliente interno, justamente porque ele está dentro ainda da organização. Né? Depois o controle, né, onde eu vou definir os objetivos, né, para justamente depois poder mensurar e auditar, né, se eles estão sendo atingidos efetivamente. E caso hajam anomalias, né, questões a serem corrigidas, então eu vou mapear as falhas, né, vou registrar elas, tratar elas e vou definir prioridades, né, por onde eu vou começar primeiramente a atacar os meus problemas, né? Então, basicamente, né, as principais etapas da gestão por processo são essas, né? E hoje a gente vai aprender a entender melhor os processos, né? Para entender melhor os processos, né, é importante a gente entender alguns conceitos, tá, pessoal? Num artigo lá que vocês leram, falava-se em processo empresarial, tá? Que é o mesmo macroprocesso, tá, pessoal? Dizem respeito às mesmas coisas, só que alguns autores vão chamar de macroprocesso, outros vão chamar de processo empresarial. Enfim, mesma coisa, tá? Esse é o primeiro nível da hierarquia, né? Ele vai apresentar, então, um conjunto de processos cuja operação tem impacto significativo na organização, né? Já os processos são divisões desses macroprocessos, né? Com objetivos específicos, né? Organizados de forma a seguir as linhas funcionais dentro da organização. Né? Eles recebem entradas, geram saídas, né? Que iniciam, né? E terminam, né? Com o cliente externo. Né? Depois nós temos, no nível seguinte, os subprocessos, né, que são grupos de atividades da organização que envolvem um ou mais departamentos, né, então seriam subprocessos. Né? Depois a atividade, né, que seria o trabalho tipicamente executado num determinado departamento, numa determinada célula, e a tarefa, né, que justamente decorre da atividade, né, aquilo que efetivamente o profissional realiza, né, dentro de um prazo específico, dentro de um ritmo específico,
certo? Aqui, então, pessoal, um desenho aqui que nos ajuda, então, a compreender, né? Então, a gente falando do processo produtivo, né? Nós temos, então, no macroprocesso, um macroprocesso produtivo, em linhas de processo, o processo de fabricação, né? E o processo de produção, né? Nos subprocessos eu tenho subprocesso de usinagem, subprocesso de montagem, subprocesso de pintura. As atividades, então, geradas, né, num nível abaixo, atividade de corte, atividade de furação e atividade de acabamento, né? E, por fim, e não menos importante, né, no nível de tarefas, a preparação, né, para o corte, para a furação e para o acabamento, a programação, né, de como vai ser esse corte, a furação e o acabamento, e a tarefa de fazer o acompanhamento, né, desses processos, né? Então, nós temos aqui a hierarquia, por assim dizer, dos processos, certo? Pessoal, essa aqui, inclusive, é uma figura, tá? Que estava lá naquele mesmo artigo, né? Das informações que nós precisamos levantar, né, na hora de quê? De definir o processo, de entender o processo, né? Então, nós precisamos do título e da descrição do processo, né? Dos cargos ou áreas responsáveis pela execução do mesmo, das entradas, né? Quais são as informações necessárias à execução desse processo, quem fornece as entradas, né? Pessoa, área funcional, o formato em que ela é recebida, as saídas, né? Que informações que são geradas no processo e utilizados em outras áreas, né? Em outros processos. Quem usa as saídas, né? Uma pessoa, né? Uma área funcional, um sistema. Em que formato é disponibilizado isso, né? Listas de atividades que compõem o processo, os principais sistemas, né, ou ferramentas computacionais, né, pode ser um aplicativo, enfim, e documentos, manuais, procedimentos que regem a execução do processo, né. Normalmente, as empresas têm aquele manual da qualidade, né, onde nós temos lá, né, todos os procedimentos operacionais padrão, por exemplo, documentados, né, onde servem, vamos dizer assim, entre aspas, como um amansa-burro, né, uma vez que está lá descrito, né, e a grande vantagem de ter um manual da organização, o manual da qualidade, é justamente que se alguém, né, eventualmente falta, por exemplo, né, eu posso substituí-lo, né, e a pessoa já tem ali, né, descrito de como se dá aquela atividade. Claro que só o ter descrito, né, sem ter pessoas treinadas, complica um pouquinho também, né, pessoal, mas já é melhor do que nada, né? Vamos pensar que se eu tenho uma instituição onde ninguém foi treinado para uma determinada função além de quem ocupa hoje, né? E também esse processo não está documentado, o que vai acontecer, né? Eventualmente essa pessoa pode vir a faltar, né? E a faltar aqui eu digo até sair da empresa, né? E uma proposta melhor, enfim, né? Em épocas de pandemia, né? Que Deus perdoe, mas pode até sujeito, né, a falecer, e aí se acontece alguma coisa, como é que vai ficar o processo? Ninguém vai saber fazer mais, e aí vai se perder tanto tempo para descobrir como fazer? Não, se tiver documentado, se torna mais fácil, né? A gente tem que tornar o conhecimento tácito das pessoas, né, em conhecimento explícito. Isso é importantíssimo, né? Nenhuma empresa pode ser refém dos seus colaboradores, né? Depois, para as atividades, então, o título e a descrição da atividade, os domínios tecnológicos envolvidos, as habilidades, né, necessárias para a execução da atividade, quais as entradas, né, necessárias para a execução da atividade, quem fornece, as saídas, né, quem usa as saídas, lista de tarefas que compõem essa atividade, sistemas computacionais, métodos e ferramentas individuais, né, aplicáveis,
documentos relevantes, novas tecnologias e ferramentas de suporte a serem investigadas, principais problemas relacionados à atividade e sugestões de melhoria para a atividade, né? Isso aqui é um quadro bem completo, tá, pessoal? Mas, assim, dá para resumir isso, né, um pouco, e eu já vou mostrar para vocês como, né? Todos os processos, então, bem definidos, né, eles têm algumas características em comum, né? Alguém é responsável pelo processo, né, responde por seus resultados. O início e o fim do processo estão bem definidos, né, as fronteiras são bem delineadas, e as relações internas e o sistema de autoridade, bem como de responsabilidade, são bem definidos, certo? Ainda, procedimentos, tarefas e especificações de treinamento bem entendidos e preferencialmente bem documentados, né? Como eu disse para vocês, é importante eu ter documentação dos processos justamente para que, na eventual necessidade, né, se possa acessar esses registros, né? Sistemas de controle e realimentação próximos de onde a atividade é executada, né? Orientados, então, para atender às necessidades do cliente, prazos de execução consensuais entre as partes envolvidas e a cultura da melhoria contínua, né? Então, pessoal, só para relembrar um pouco a definição de processo, né? A gente está falando de entrada, processamento e saída, né? Quando a gente fala de processo, né? A definição do processo vem muito ligada lá à teoria geral dos sistemas, né? Onde eu tenho entradas, né? Matéria-prima, insumos, enfim, né? Dentro da minha empresa, né, eles vão passar por um processo de transformação, né, de avaliação e de controle, para gerar um produto final, uma saída que vai ir para o cliente, né? E esse cliente, muitas vezes, ele nos dá uma devolutiva, né? Se ele ficou satisfeito, se não ficou satisfeito com o produto e por quê, né? E com base nisso, eu posso retroalimentar o meu sistema, né, modificando o meu processamento ou até as minhas entradas, né? Vamos supor que de repente eu consiga identificar que o meu problema, que o meu cliente teve um problema, mas na verdade esse problema, a origem dele está lá na matéria-prima que me foi fornecida, né, pelo meu fornecedor. E aí, então eu tenho que resolver lá isso lá com o meu fornecedor, né? Mas eventualmente, né, pode ser dentro do meu processo aqui, né? Então, a definição do Ayrton lá sobre o processo, né? Qualquer atividade que recebe uma entrada, né? Um input, agrega-lhe valor, né? Nesse processo de transformação, avaliação e controle, e vai gerar uma saída, né? E aí para um cliente interno ou externo, né? Baseando-se que, por exemplo, o meu processo pode ser, né, o de pintura, por exemplo, e aí, né, eu vou estar alimentando, por exemplo, lá a General Motors, que, né, vai agregar a carroceria ao Onix, né, e juntamente com os outros processos, né, vai fazer a montagem final desse automóvel, certo? O que pode ser as entradas, né? Pode ser solicitações de clientes, de materiais, de serviços contratados, etc., né? Que vão ser processadas pela organização, transformadas e são avaliadas, medidas conforme seus resultados e a maneira como foram processadas, né? Mesma coisa que eu falei para vocês há pouco. E a análise dessas avaliações retornam às partes envolvidas para que possam melhorar seus processos. Essa aqui é a retroalimentação, né, a partir do feedback, então, que eu recebo dos clientes, tanto internos quanto externos, né? Como eu falei para vocês antes, né, mostrei para vocês aquele quadro que cita, né, citava lá as informações que precisavam ser levantadas para me compreender o processo, né? Uma forma um pouco mais simples, né, pessoal, é utilizar o 5W1H, que inclusive eu citei, né, que uma das colegas, agora não me lembro se é a Rafaela ou se a
acho que foi a Rafaela, foi o último que eu apresentei, né, colocou lá, né, onde eu tenho que identificar no meu processo, então, tudo isso aqui, né, o que, né, qual o processo, quando, quem, onde, por quê e como, né, normalmente a gente vê isso em termos de plano de ação, né, quando a gente quer produzir uma melhoria, né, vem da própria gestão da qualidade, né, então isso aqui se aplica perfeitamente, tá? Onde eu vou ter, então, na pergunta no why, por que o processo é necessário, quais são os objetivos dele, né? O que deve ser feito efetivamente, quem participa do processo e com que autoridade ou responsabilidade, né? O where, onde o processo é realizado, when, quando o processo ocorre, e how, como o processo ocorre, né? Então, a gente poderia resumir as informações que precisam ser levantadas a partir da resposta a esses questionamentos aqui do 5W1H, né? Então, por que isso, né? O objetivo, então, dessas definições é o quê? Detalhar como um determinado processo ele se desenvolve, né, de forma, então, que todos aqueles que estejam envolvidos com a sua realização o conheçam e o compreendam também, né? Não adianta conhecer e não entender, né, não compreender, porque aí não ajuda muito, né? Então, né, se busca definir um processo para quê, efetivamente? Com 3 finalidades, basicamente, tá? A primeira delas é a eficácia, né? Que é justamente o grau com que as necessidades dos clientes são atendidas, né? Então, ser eficaz na relação aos processos, né? É fazer o que o cliente solicitou e obter os resultados desejados, né? E as necessidades e expectativas dos clientes, normalmente elas vão estar relacionadas a algumas características dos produtos ou serviços, que são aparência, né? É um aspecto que é bastante avaliado, né, pessoal? Quando se lança um determinado produto, né, normalmente nós já julgamos ele pelo design, né? Então, vamos pegar automóveis, né, pessoal? Normalmente, quando um carro é lançado, né, a primeira coisa que acaba nos chamando a atenção é a aparência, é o visual daquele automóvel, né? E é interessante, né? Como tem alguns automóveis que, vamos dizer assim, eles rompem, né, barreiras, né? Muitas vezes no início não são tão bem vistos, porque daqui a pouco, vamos dizer assim, transgridem, entre aspas, as regras atuais do design, né? Mas acabam depois, né, vamos dizer, as pessoas acabam se habituando com ele, né? Um exemplo que eu me lembro, um carro que vendeu bastante foi o Ford Ka, né? Mas que no início todo mundo olhava de olho atravessado, né? Embora eu acho que o Ford Ka ficou muito mais, tem hoje um design muito mais próximo dos outros carros da categoria do que tinha lá no início, né? Então, uma decisão da Ford aí, né? Mas eu me lembro que no início ele era terrível. Depois eu mesmo até tive um, por incrível que pareça, né? Mal cabia dele, mas essa é uma outra história. Alguém abriu o microfone, quer falar? Por favor. Não, eu lembro. A gente chamava de Luísa, o carro. Exato, né? Era a Luísa Brunet na frente, bem bonito, né? Uhum. A placa era a Luísa Erundina. É verdade, bem lembrado. Eu acredito que eles fizeram muito mais do mesmo agora, né? Ficou muito parecido. Então, hoje em dia está tudo muito parecido. Todos eles. Então, o que conta muito é mais desempenho agora, né? Inclusive, né, uma coisa que tem permeado a indústria automobilística, e se vocês visualizarem, né, a General Motors, eu acho, para mim, hoje é o maior exemplo disso. Né? Se vocês olharem os carros da General Motors atuais, vocês vão ver que eles são muito parecidos uns com os outros, visualmente. Né? A frente é a mesma no Onix, é a mesma no Cruze e é a mesma na Blazer. Né? Blazer não, desculpa, na Tracker, né? É o mesmo. O que vai mudar é as dimensões. Por quê? Porque isso possibilita a troca rápida de ferramentas, né? Que é um outro conceito que entrou aí forte do sistema Toyota de produção, né? Que justamente
vem para facilitar, para diminuir os tempos de setup, os tempos de preparação de máquinas, né? Então, se eu preciso trocar de um automóvel para um outro, né, na minha linha de produção, esse processo fica mais fácil. Sim? Isso seria o TRF, né? Isso, ferramenta, exatamente. A gente, há um tempo atrás, tentou aplicar lá, tentando até colocar sistema Lean e toda essa parte de TRF, sistema toyotista, no fim, acabou não dando certo, né? Mas a ideia de setup rápido ali, aí se aplica até mesmo setup externo e setup interno, né? Exato, exatamente. A parte do operador fazer e a parte do preparador de quem prepara, né? Aquela parte de trazer as peças, de trazer o próximo setup e o operador sair o mínimo possível da frente da máquina para não perder produção, né? Exatamente. Esse é o objetivo aí da troca rápida de ferramentas, né? Que é eu ficar o menor tempo, é eu deixar de produzir o menor tempo possível e, se possível for, nem deixar de produzir, né? Só para ficar assim claro, né, pessoal, eu gosto de utilizar um exemplo da antiga Vonpar, né, ali da agora Fenza, né, que produz Coca-Cola. Eles passam, se não me engano, tá, 70% ou 80% do tempo produzindo Coca-Cola, mas eles produzem outros refrigerantes também, né? Se eu não me engano, eles não produzem todos da marca marca Coca-Cola Company, né? Mas eles produzem mais uns 2 ou 3. Agora não me lembro se era Guaraná, Fanta e Sprite. Tá? Eu não sei se eles chegam a produzir esses 3, tá? Porque tem alguns que eles fazem permuta com outras fábricas do país, tá? Eles trocam, né? Tipo, eles produzem Guaraná aqui e trocam por Fanta, produzida, por exemplo, em São Paulo, tá? Mas assim, supondo que eles produzam todos esses 4 refrigerantes, Coca-Cola, Sprite, Fanta e a Guaraná. A Guaraná da Coca-Cola, eu acho que é a Charrua atualmente, né? Enfim. Pessoal, para o maquinário que eles utilizam para produzir Coca-Cola, Fanta, Guaraná e Sprite é o mesmo maquinário, né? São os mesmos bicos, as mesmas máquinas sopradoras, né, que transformam o plástico, né, o PET, né, que parece um tubo de ensaio virar naquela garrafa que vocês conhecem, né? O maquinário é o mesmo, né? O que efetivamente se faz, né? Quando se passa da produção de Coca-Cola para a de Guaraná, tem que se fazer todo um processo de limpeza, né? E justamente para quê? Para que eu não tome uma Coca-Cola desculpa, que eu não tome uma Guaraná com gosto de Coca ainda, que era o que estava sendo produzido antes, né? Então tem que fazer todo um processo de limpeza, né? Desse maquinário. E nesse processo de limpeza é o que a gente chama de tempo de preparação das máquinas, né? São todas aquelas atividades que eu tenho que fazer para deixar de produzir uma família ou um determinado produto para produzir um outro, né? E isso efetivamente, né, muitas vezes leva muito tempo, né? Então, por isso que, por exemplo, a Coca-Cola ela não passa. Um dia eu vou produzir Coca, outro dia Guaraná, outro dia eu vou produzir Sprite, no outro Fanta. Não, ela passa, vamos dizer assim, 20 dias, 22 dias do mês produzindo Coca-Cola, e nos outros 8 é que ela vai produzir os outros refrigerantes, né? Justamente para não ficar liga a máquina, desliga a máquina, limpa, liga a máquina de novo, desliga, liga, limpa e assim sucessivamente, né? Vai produzindo o máximo que dá o máximo tempo possível, né? Um aumento no tamanho do meu lote de produção máximo para produzir, né, o máximo de tempo possível e parar o menos possível, né? Então, justamente esse tempo de preparação das máquinas aí, que é o setup que a gente estava falando há pouco, né? Agradeço aí os colegas pela inserção aí, pela contribuição, né? Porque fica mais rico mesmo do que ficar só eu aqui, né, falando, né? A aula é expositiva dialogada, né? Nós temos que dialogar e assim vamos trocar muito mais conhecimento. A Coca-Cola tem sorte que eu não sou
Os clientes dela são que nem eu. Se fosse que nem eu, eles iam quebrar. Eu não tomo Coca-Cola, né? Não toma Coca-Cola? Não, Coca-Cola não tomo, isso aí eu não tomo. Se veneno eu não tomo, hein? Na verdade, tu faz bem, tá? Eu que faço mal, tá? Eu tomo bastante essa desgraça. Mas, enfim, né? Eu queria fazer uma colocação a respeito do que tu falou ali, Por favor. do Por favor, Leandro. que tu estava apresentando ali. A respeito das empresas ali, elas têm esse processo aí. Claro que isso aí é um processo apenas no caso de uma linha de produção, né? E em outros setores, esse tipo de sistema já não funcionaria, por exemplo, na minha empresa, ou coisas diferentes. E hoje em dia, pela tecnologia também, você pode, além de ter todas essas documentações aí, né, que auxiliam, né, no desenvolvimento do trabalho de outras pessoas, né, porque você pega o manual e pelo manual você vai. Hoje em dia, nós temos justamente até o que você está fazendo agora, né? Uma aula gravada, então é muito mais fácil de as pessoas adaptarem e compreenderem isso na mente do que você pegar lá um manual que tenha 200 páginas, o cara tem que ler tudinho lá, como é que é o processo e tal. E, claro que isso aí é fundamental, tem que ter escrito, né? Mas eu acho que as próprias empresas já estão pulando para esse lado, assim, de fazer vídeos explicativos e colocar isso disponível para todos os funcionários para que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que tem que ser realizado. Porque eu trabalhei isso aí na década ainda de 90, em 97, num processo também que eu trabalhava quando foi aquele mudança do Detran, e aí foi documentação, fotos, carteira novas e documentos de carro. A gente tinha mais ou menos essa função aqui dos colegas, todos sabiam todo o funcionamento de todo o trabalho, de como realizava o trabalho ali. Então, se saísse um ali, todo mundo já estava sabendo de como era o processo, então não teria problema nenhum. E a internet veio para ajudar a ter nós estudantes, né? Claro, com certeza. Leandro, até duas questões até que eu queria falar com base nessa tua intervenção. De fato, né, eu falei do manual, é que eu estou muito habituado a isso mesmo, mas sim, tem empresas que estão utilizando a própria intranet, né? Então, aquilo que está no manual hoje já está disponível no portal da própria empresa, na intranet, muitas vezes para a pessoa consultar, e tem vídeo explicativo, né, do processo em si, né, não apenas por escrito, porque a gente sabe, né, que no final das contas, nós brasileiros, aí no geral, né, nós não somos bons leitores de manuais, né, é difícil, né, normalmente a pessoa que lê manual, tá, eu sou um deles, né, normalmente as pessoas olham até com espanto pra gente, né, e agora ainda mais, né, porque de fato, né, tu quer fazer alguma coisa, tu vai no YouTube e tem muita coisa explicando, né, e algumas empresas estão realmente se adaptando a esse modelo, né, e disponibilizando vídeos na intranet explicativos de como se desenvolve em determinado processo, determinada atividade, né, porque, de fato, né, essa geração que está vindo também está vindo lendo muito menos do que a minha e a tua, né, Leandro? Justamente porque tem aí, né, tem o Google e agora o YouTube para explicar tudo via vídeo, né? Então, é algo que eu vejo pelas minhas sobrinhas, pela minha filha ainda não, porque ela é muito novinha, né? Ela tem 2 anos e meio. Mas também vai ser outro dessa geração que quer fazer alguma coisa, vai lá, consulta o vídeo e faz, né? Então, é algo que realmente vem acontecendo. E aí o que tu descreveu, né, Leandro, uma coisa importante também é o que a gente chama de job rotation, né? Que é a rotação do trabalho, né? A rotatividade no trabalho, né? Então, muitas vezes você hoje desenvolve uma determinada atividade, né? Mas na semana que vem você realiza outra atividade dentro da mesma célula de produção ou dentro do mesmo processo, né? E as pessoas vão variando de função ao longo do tempo, né? Vão para justamente todos saberem, né, conhecerem, dominarem todo o processo em si, né? Então, na minha área de obras, a gente
a gente tem o memorial descritivo, né? Então, que serve como um manual para a gente consultar, né? Como é feito os processos, porque tudo muito muda de uma hora para outra, né? Então, você faz um processo agora, que nem você falou, e semana que vem é outra coisa totalmente diferente. Então, passou. Então, mas você sabe que é o problema de as pessoas estar lendo menos é porque nós temos, na década de 90, começo de 90, final de 80, não se tinha internet. Então, as coisas depois da entrada da internet, as coisas ficaram muito velozes. Então, o tempo, tudo que você vai fazer, o tempo é curto, então você aproveita sentado no ônibus para poder ver o vídeo lá que tu precisa ver, né? Então, tu não tem tempo, na hora do almoço também, você está na hora do almoço, você está com o celular na mão, você está ali lendo, estudando, alguma coisa. Né? Até assistindo a própria leitura na hora do almoço. É verdade, é verdade. Bom, continuando, então, a questão da pontualidade, né, é um item importante na avaliação da eficácia pelo cliente, a exatidão, né, vem de acordo com aquele conceito de gestão da qualidade de em conformidade com as especificações do cliente, né, essa exatidão, né, desempenho, né, que gere confiabilidade, utilidade, né, que seja útil, né, o outro conceito da qualidade aqui aplicado é o que a gente chama de adequação ao uso, né, não adianta eu produzir algo que não seja adequado à utilização das pessoas, né, a facilidade de manutenção, a durabilidade, o custo, a receptividade, né, e a confiabilidade, né, são itens aí fundamentais, né, para atender, então, aos requisitos do cliente e, portanto, ser eficaz. Depois, um outro item importantíssimo é a eficiência, né, então é o grau com que os recursos são aproveitados, né, de forma a obter os resultados desejados pela empresa e também pelo próprio cliente, né, então eficiência seria fazer o que o cliente quer da melhor forma para a organização, ou seja, racionalizando os processos, racionalizando os recursos, né? É ter um método, então, para executar os processos, né? Eu acho que foi nessa mesma turma, ou foi na de gestão da qualidade, porque eu ministro as duas turmas, eu mesmo comentei numa das primeiras aulas, né, que eu posso ser eficaz e não ser eficiente, né? Por exemplo, para atingir os objetivos da organização, né, que é vender 100 mil pares de um determinado sapato, eu posso conseguir no prazo estipulado, mas daqui a pouco, se eu tive que investir mais do que estava previsto em publicidade, eu fui eficaz, eu atingi o resultado, mas não fui eficiente, né? Porque eu tive que utilizar mais recursos do que previamente estava estabelecido, né? Então eu fui eficaz e não fui eficiente, né? Mas obviamente eu tenho que tomar cuidado, né, para não racionalizar demais os processos e a minha entrega, né, a minha eficácia ficar comprometida em relação ao cliente, né? Então eu tenho que saber jogar com esses dois itens aí especificamente, né? E aí as medidas típicas da eficiência, né, de um processo, né, são o tempo de ciclo do processo, né, o tempo que leva para que eu receba o pedido, né, e entregue em mãos do meu cliente, né, o meu produto, né, os recursos gastos por unidade produzida, né, o quanto que eu gastei para produzir cada unidade, o desperdício para produzir, né, o quanto eu produzi de refúgio, né, que não pode ser reaproveitado, o custo da falta de qualidade percebida pelo cliente, né, então se por um acaso faltou qualidade e foi percebida pelo cliente, isso é um custo, né, mesmo que eventualmente intangível, tempo de espera por unidade produzida, etc. Né? Tem outras medidas aí de eficiência. E um terceiro item, pessoal, muito importante, né? Tão importante quanto os demais, é a flexibilidade, né? É o grau de adaptação dos meus processos para atender às solicitações especiais personalizadas do cliente, né? Pessoal, vamos pensar aqui
inflexibilidade, eu vou dar um exemplo bem singelo. Né? Se vocês pedirem um X ou, né, agora um hambúrguer gourmet, e vocês pedirem sem maionese, ele está saindo do padrão. Né? É uma solicitação especial, personalizada, né, do cliente. Se você consegue se adaptar, né, e entregar, né, todos os pedidos exatamente como o cliente pediu, sem maionese, ou sem ervilha, ou sem alface, ou seja lá o que for, né, eu consigo ser flexível, então tá ok. Né? Mas na medida que eu não consigo, que eu tenho processo padronizado, né, e eu não tenha, não consiga me adaptar aos requisitos do cliente, eu sou inflexível, né, então eu tenho que ter flexibilidade também, né, para justamente me adaptar aos processos. Acho que todo mundo já experimentou, né, ou pelo menos presenciou, né, algum pedido feito a algum restaurante, ou né, lancheria, enfim, né, que o pedido não veio exatamente, né, como tinha solicitado, né, se não a si mesmo, né, alguém que conheça. Eu me lembro da minha irmã, acho que a cada 3 pedidos, né, ela tem uma série de restrições de coisas que não gosta, né, é muito comum, né, ela fazer um pedido e sem maionese, por exemplo, que é uma das coisas que ela pede, né, eu não consigo entender um X sem maionese, né, para mim acho que é quase o principal, mas enfim, né, cada um tem seu gosto, né, de cada 3 pedidos, um vem com, não adianta, né, é batata, né, então nós temos que ter flexibilidade também nos processos, né, justamente para atender essas solicitações personalizadas dos nossos clientes. Professor, Eu ia falar, sim. mas tu chegou a ficar já num ambiente onde se tem a venda de lanches assim, e chega lá um monte de cliente lá, ao mesmo tempo pedindo, olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já presenciei, o cara chegou lá, eu quero sem tomate e sem cebola, o outro, não, eu quero sem ervilha, o outro chegou atrás, não me bota milho, que eu não gosto de milho. Inclusive, a minha esposa, eu não sei como é que gosta de X, né? O X calabresa dela vai alface e a calabresa, com pão. Mais ou menos como a minha irmã, né? Mas eu falei, que X é esse? Que só vai alface, a calabresa e pão. Pois então. De fato, realmente, às vezes ali, né, dependendo do local mesmo, né, de fato, né, eu particularmente, eu sou meio a favor, assim, meio que do local de pedido separado da cozinha, porque é muito zum, né, tu tá ali na chapa, vamos dizer, quem esteja na chapa, né, tá escutando o pedido do cliente, ao mesmo tempo tá escutando o que o cara do balcão pediu, né, vira uma chafurda, e realmente é complicado, né, mas eu digo mais até nas teleentregas mesmo, né, que mesmo assim, tu fazendo o pedido lá na teleentrega, né, registrando, que registra lá no sistema deles, isso ainda acontece, né, mas enfim, é um exemplo, né, teriam vários outros, né, vou dar um exemplo para vocês, que alguém que perdeu o cliente por falta de flexibilidade foi o Henry Ford, né, ele construiu um dos maiores impérios da indústria automobilística, mas ele foi suplantado pela General Motors justamente porque ele perdeu flexibilidade, né? Ele padronizou de tal forma que o Ford T era preto, né? E ponto. Né? Enquanto a General Motors começou a variar modelos e começou a variar cores também dos automóveis, né? Então, isso que se tem que cada vez mais, né? Nós nos tentarmos para isso. É o estudo do mercado, né? Hoje em dia é o estudo do mercado. Tem que ver, tem que disponibilizar os produtos que as pessoas querem consumir, né? Não que eles querem que as pessoas consumam. Exatamente, né? Mas a única empresa de comida que eu lembro que tu pode pedir alguma coisa que tu não tem problema nenhum, que é padronizado, tu vai da fila, é o Subway, não fazendo propaganda aqui, né? Perfeito, porque eles... Tu pega o pão que tu quer, tu bota o sanduíche, bota a carne que tu quer, bota os legumes que tu quer, a verdura que tu quer, bota a maionese, bota lá o ketchup lá. Exatamente. Então, só que em compensação também o custo é bem mais alto, né? Não sei se você já percebeu, não. O custo é mais alto do que o normal.
claro, claro. Até porque, na verdade, o que eles padronizaram, né? Eles padronizaram a flexibilidade, né? Justamente a possibilidade de tu montar o teu sanduíche, né? E claro, ele vai ter um custo maior, porque, enfim, né? Eu vou ter uma série de itens a mais para atender efetivamente, né? Mas de fato é um bom exemplo aí de um sanduíche que oferece flexibilidade mesmo, né? Acho que esse é o grande diferencial dele em relação aos concorrentes, né? E aí que eu acho que ele ganha clientela, né? Além de ter um certo apelo, assim, mais saudável, vamos dizer assim, né? Eu acho que há controvérsias, mas enfim, né? Ele tem um pouco mais esse apelo também, então acho que são duas questões que se salientam, né? A questão de realmente atender a necessidade do cliente, né? O gosto do cliente, conforme os itens que ele quer colocar, e também o fato de ser teoricamente um lanche um pouco mais saudável que o concorrente, né? Mas enfim, também é pano para manga, né? Então, em termos de flexibilidade, né? Quais são as medidas aí de se medir o quão flexível é um processo, né? Seria o tempo necessário para atender uma solicitação especial do cliente, né? Quando comparada com o tempo de atendimento padrão, né? Quanto tempo eu levo para sair do padrão, né? Uma vez que há uma solicitação especial, e o percentual de solicitações especiais que são declinadas, e também de vezes, né, que uma solicitação especial precisa ser levada a instâncias superiores, né? Daqui a pouco, dentro do meu processo, a gente vai poder enxergar que, na verdade, a solicitação especial não é uma exceção, é uma regra, né? Para o meu tipo de produto, né, são feitas muitas solicitações especiais. Para outros já, né, pode quase não haver essas solicitações, né? Então eu tenho que fazer essa observação, né? E na verdade é isso, né? A nossa principal mudança do século passado para esse século agora é que durante muito tempo as indústrias produziam e tinham demanda, então elas empurravam o produto para o cliente. Hoje, na verdade, elas têm que receber o pedido, muitas vezes, para ir adaptar o seu produto ao gosto do cliente para vender. Por quê? Porque hoje nós temos uma concorrência muito maior do que tínhamos lá no século passado, né? Então, isso explica aí um porquê um pouco dos mercados atual. Como referências, nós temos o livro de processos organizacionais do Marcos Eduardo de Matos e a apostila de gestão orientada por processos da Araújo, né, da Ticiane Araújo. Caros, em termos de apresentação, né, é isso. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer. Eu vi que aqui alguns comentaram algo aqui. O Maximiliano diz, né? Hoje em dia estão bem padronizadas as frentes e as traseiras, né? Confundindo as marcas se não reparar bem. É verdade, né? De fato, às vezes tu olha e tu acaba até se confundindo realmente, né? Deixa eu ver, deixa eu passar aqui, na verdade, né, o próximo item, então, do nosso roteiro aqui de hoje, né, que é, deixa eu apresentar a tela aqui, ver se vocês vão enxergar. Tá aparecendo a tela do aula aqui para vocês? Emitam os sons? Sim, tá ok. Tá aparecendo. Perfeito, perfeito. Pessoal, então, essa apresentação que eu fiz agora há pouco está aqui disponível, né, nesse link aqui, PDCA Definir Processo, né? A aula, o link da aula ao vivo está aqui, né? Logo quando a gente terminar essa aula, eu substituo pelo link da gravação, né? Para quem não pôde assistir agora, assisti-lo depois. E gostaria de avisá-los, então, do trabalho discente efetivo, né, que realmente é o que dá presença na aula, né, uma vez que no formato remoto
a gente tem aulas síncronas, né, mas que também podem ser vistas de forma assíncrona, né, vocês podem fazê-lo depois, não necessariamente ao vivo, né? Então, efetivamente, o que conta a presença são os trabalhos discentes efetivos, né? E aí, então, né, no trabalho discente efetivo de hoje, consiste na elaboração, então, de um 5W1H para detalhar como um determinado processo se desenvolve, tá? Vocês vão abrir, né, aí, tá? Vai aparecer um pouquinho diferente do que aparece para mim, que eu estou com acesso de professor, né? Então, o objetivo dessa tarefa é preencher o 5W1H em anexo, definindo e detalhando como um determinado processo, a sua escolha, se desenvolve, para que todos os colegas o conheçam e o entendam, né? Para tanto, deves preencher detalhando, né? E aí responder cada uma daquelas questões que eu falei antes. Pessoal, gostaria, tá, já de avisá-los, né, pessoal, de já passar essa orientação, né, que nós temos a avaliação parcial 1 prevista para o 8º encontro, né? Então, daqui a 3 semanas, tá? Nessa avaliação presencial 1, tá? Eu ainda vou definir, mas provavelmente ou vai ser, vocês vão montar o diagrama de um processo ou vão montar um fluxograma já, tá? Aí depende de como as aulas andarem até lá, tá? Mas vai ser essa linha. O que eu recomendo a vocês, tá? Que vocês já façam esse exercício pensando num processo que vocês vão mapear, tá? Seja na empresa que vocês trabalham, seja numa empresa que vocês já trabalharam, ou seja numa empresa que vocês conhecem, tá? De repente um mercado perto de casa, uma padaria, enfim, né? Algum negócio da família, né? Algum negócio que vocês tenham acesso, né? Que vocês conheçam, né? Ou que possam vir a conhecer para fazer esse detalhamento, né? Claro, não é obrigatório, tá, pessoal? Vocês podem, né, lá na P1, mapear um processo, seja via fluxograma, ou seja via diagrama, com outro processo, bem diferente do que vocês colocaram aqui hoje. Mas, se fizerem, né, já com essa visão, né, acredito que vocês possam poupar bastante tempo e esforço, certo? E o aprendizado não vai se prejudicar, né, uma vez que vocês vão estar, vamos dizer assim, indo a fundo, né, num processo em específico, né? Acho que é bem válido, inclusive, tá? No anexo, vocês, né, da atividade, vocês têm aqui um 5W2H, né, que eu estou abrindo aqui, para vocês visualizarem, né, onde vocês vão preencher, então, né, com resposta a cada uma dessas questões relativas ao processo da escolha de vocês. Certo? Caros, dúvidas, questões? Emitam sons. Só eu falei quase, e mais o colega. Na verdade, não foi um monólogo, né? Foi um diálogo praticamente entre 2, 3 pessoas, né? Já, Oi, sim. eu já meio que estou fazendo um que nem o senhor falou ali, pensando num processo futuro já. Estou fazendo em modelo de mapa mental, teria algum problema ou não? Tu dizes... bom, assim, ó, uma coisa importante, tá, Maximiliano, que é bom tu falares agora, tá? Não foi tu, tá? Mas eu tive um dos alunos aqui da turma, me mandou um mapa mental que, na verdade, era um fluxograma, tá? Mapa mental e fluxograma são coisas diferentes, tá? O mapa mental é uma ferramenta muito mais livre, por assim dizer, né? Vocês fazem relação entre o conceito, né, e
características daquele conceito, tipos daquele conceito, né? E vão fazendo as ligações ali. Ele é bem mais livre, tá? Já o fluxograma, ele tem toda uma simbologia já pré-determinada, de retângulos, de losangos, né? Cada figura representando uma determinada atividade, uma determinada tarefa, enfim. Tá? Para essa atividade, vocês façam o 5W1H, né? Apenas respondendo aquelas questões, certo? Claro, nada impede, né, Maximiliano? Só a gente ter essa questão bem clara, de tu até ir pensando num mapa mental como forma de ir lembrando do processo, certo? Mas a entrega lá na AP1 efetivamente vai ser um fluxograma, né? Não mais um mapa mental. O mapa mental é mais uma forma de vocês fazerem um resumo do texto, por assim dizer, né? A ideia do mapa mental é essa, vocês fazerem um resumo e se precisassem apresentar, ter aquele resumo para fazer a apresentação, né? Para não precisar ler o resumo, vocês conseguem apresentar com base naquilo que foi posto. Me fiz entender, Maximiliano? Tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Alguém mais, meus caros? A nossa turma é pequena, né, professor? É pequena. Tem, acho que uns 17 colegas, né? Acho que é 16, 17, né? Eu tinha olhado, eu tinha 16, mas tu mesmo entrou, né? E eu não tive mais entradas, é que eu tinha 2 turmas com 16 alunos, uma aqui e uma em Porto Alegre, e uma delas tinha aumentado, tá? Tava com 23 até, se eu não me engano. Deixa eu ver a nossa turma mais especificamente, mas mesmo assim também é uma turma pequena, né? Vamos lá, vamos ver. 21, né? Aumentou um 22, aumentou um pouquinho, sim. Mas mesmo assim tá um tamanho bom de trabalhar, né? Tá bem legal, assim, né, pessoal? Eu tava até com medo que essa turma fosse muito grande, e como ela é uma disciplina bem prática, assim, no sentido de vocês botar a mão na massa, fazer desenho dos processos, enfim, eu tava meio com receio no início do semestre de como é que eu ia desenvolver ela com uma turma muito grande, e dar conta de corrigir todos os trabalhos, né, que vocês fossem fazendo. Mas como é uma turma pequena, aí fica mais tranquilo, né? Agora, se fosse uma turma muito grande, ou esses trabalhos teriam que ser em grupo, ou o que é meio complicado de controlar aqui também na plataforma, né? Porque, por exemplo, para contar aquela atividade como realizada, né, vocês têm que cada um entregar uma cópia da tarefa que fez em grupo, por exemplo, né? Porque senão eu não consigo lançar lá como realizada se tu não tiver entregue ela, né, individualmente. Então é uma restriçãozinha aí, né? A gente até já encaminhou para a TI para eles darem uma olhada, né? Que até então, né, a necessidade que nós tínhamos da plataforma era para atender o EAD, né, especificamente no formato assíncrono, né, e aí nesse modelo assíncrono, né, realmente as avaliações são num formato mais objetivo, assim, enfim, que eu particularmente para essa disciplina não curto tanto, né, mas enfim, né, são questões de adaptação, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai chegar aí num ensino híbrido, né? Onde a gente vai ter parte das cadeiras à distância, né? E parte delas presencial, né? O MEC já autorizou 60-40, né? Antes era 80-20, 80% presencial e 20% à distância para um curso ser considerado presencial, né? E agora é 60% presencial e 40% pode ser à distância para um curso considerado presencial, né? Então já está muito mais próximo desse híbrido aí, por assim dizer. Né? Eu acredito que a tendência a partir de agora, graças à pandemia também, né? É isso ser ainda mais forte, né? Porque eu falo pelo meu caso, né? Eu moro em Guarulhos.
Então, o deslocamento para mim é muito ruim. É muito Sim, claro. Claro. Para mim vale muito, é muito mais compensatório vir para casa e ter uma aula assim, como eu estou tendo com o senhor, é muito mais proveitosa do que eu acabar indo para a faculdade, perder 1 hora de trânsito, chegar lá, ter uma aula, vai até 8 e pouco, 9 e pouco, dependendo do professor, Claro. E eu ficar mais 1 hora para voltar para casa, né? É verdade. Não, e eu acredito assim, né, que o que vai acontecer, né? Muitos alunos, acho que até, como tu falaste, né, estão até preferindo esse modelo do que efetivamente o presencial, né? Claro que tem para alguns o contato é insubstituível, né? Mas para muitos outros, né, é tão válido ou mais dessa forma. E para as instituições, né, vamos ser bem honestos, a mesma aula que eu dei para vocês agora, 21 alunos, né, nem 21, porque nem todos estavam assistindo ao vivo, no EAD eu posso dar para 150 mais, até para 250 pelo Google Meet, por exemplo. Né? Então, vamos dizer assim, em termos de eficiência e de eficácia, né, dá para chegar, vamos dizer assim, com um único professor muito mais longe, né? De repente, eu poderia dar essa mesma aula para a turma de Canoas, para a turma de Gravataí, para a turma de Carazinho, para a turma de Torres e por aí vai, para todas as unidades da UBRA, né? Então, por exemplo, em vez de eu ofertar uma cadeira de mapeamento de gestão de processos para Canoas, uma para Guaíba, uma para Carazinho e assim por diante, eu oferto uma cadeira para todas as unidades. Né? Então, dá para otimizar em qualquer lugar, né? Oi? Sim. E você pode estar em qualquer lugar, né, Igor? Exato. Você lembra no começo do semestre passado, eu estava em São Paulo, né? Então eu poderia estar assistindo aula em São Paulo contigo, né? Exato. Eu perdi 4 aulas porque eu estava em São Paulo. É então, verdade. Né? Então eu era meio reticente com isso, mas agora isso aí, claro, essa pandemia, como o Max falou aí, essa pandemia, acho que de um certo modo até ajudou a gente, né? Nesse sentido. E até mesmo essa coisa da... Claro, teve a pandemia, foi um meio que precursor de águas meio que obrigatório, né? Mas a educação em si, eu falo pelas faculdades, né? Elas estão se tornando mais baratas justamente por isso, pelo ensino à distância, que vem se propagar de uma maneira surreal, e pelos valores, né? Acaba sendo muito mais acessível. Sim. Como você falou, como eu falei para vocês, né? Pode dar para 250 pessoas e sem nenhum problema, né? Exato. É nessa linha aí, né? No momento que, por exemplo, o mesmo recurso, eu, no caso, dou aula, posso dar aula para 250 pessoas nessa ferramenta, por exemplo, né? Obviamente que isso a gente pode conseguir valores muito mais em contas de mensalidade, né? Então, acho que com certeza algo que vem para ficar, né? Claro que vai se ajustando aí, mas sem dúvida nenhuma. E, na verdade, está acelerando coisas que talvez iriam acontecer daqui a 4, 5 anos, né? Já começa a acontecer agora, né? Já acelerou. Até o próprio processo educacional, né? Eu acredito que acaba melhorando, porque é mais pessoas fazendo faculdade, é mais pessoas se aprendendo mais, né? Porque começa lá no jardim de infância e até chegar ao máximo, né, da faculdade, lá pós-graduação, a diferença, a pirâmide é muito grande, né? Sem dúvida. Acaba ficando só uma pequena ponta, né? Que acaba chegando no ensino superior, né? Então isso aí acaba ajudando, né? Sem dúvida. Até espero que os outros colegas aí, eu estou falando bastante, mas eu desejaria que a Priscila, o Matheus, a Nicole, a Rafaela, o Peterson já teve no semestre passado, eu tive aula com ele também, né? Ele não é de muito falava pouquinho também, né? Então, o pessoal participar também. É muito falante. Já cursei com ele umas 2 disciplinas. Eu tô esperando ele falar. Não, mas eu gostaria que vocês também participassem, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que a gente é um pouquinho mais velho, tem mais experiência, mas eu digo que todo dia a gente está aprendendo coisa nova. E eu vou dizer que a gente acaba ficando meio velho, meio enferrujado,
Eu acho que a inteligência de vocês mais novos, assim, tá bem, assim, evoluída, porque eu, quando eu tinha a idade de vocês, 18, 19 anos, eu era, desculpa a palavra, mas era um tabacudo, eu era um safado, né? Era um boca aberta, né? Hoje em dia vocês estão muito perto e aprendem as coisas com muita rapidez, velocidade. Então, que já nasceu na era da tecnologia, então já cresceram já com o celular, com o computador. Não, a gente já começou, eu comecei a aprender computador depois dos 30 anos de idade. Então E em relação a isso que o Leandro está falando, eu e minha esposa, a gente estava comentando há pouco tempo, ela trabalha no mercado, e aí são pessoas, não digo idosas, mas são pessoas da sua geração, digamos assim, né? Que são donas, e aí elas, para algumas coisas assim mais tecnológicas, como tu fazer um depósito, tu salvar até mesmo um contato no celular, é um pouco mais complicado, né? Então, tu vê a diferença das gerações em relação a isso, né? E também, como ele mesmo falou, a minha geração, ela já nasceu um pouco na era digital, né? Mas para a gente é um pouco mais fácil o acesso, mas a geração que está vindo depois da gente, que é a geração das crianças hoje em dia, é ainda mais acelerado. Então, a tendência é que as pessoas evoluam cada vez mais rápido, né? Em relação ao conhecimento, né? Eu fico imaginando vocês viver, voltar atrás e viver na época que eu vivi, década de adolescência, anos 80, e depois já a juventude, já nos anos 90. Eu fico imaginando vocês, se vocês lá vocês voltassem, não tivesse o celular, sem o computador, vocês iam enlouquecer. Porque é uma coisa assim, para nós foi uma coisa normal, a gente foi aprendendo, foi vivendo, foi se adaptando, né? E vocês já nasceram com tudo ali na mão, já, o celular, o computador. Eu fiz curso de datilografia ainda, não tinha lá, catando milho, lá depois tu não podia olhar, tomava tapa nos dedos se olhasse para a máquina de escrever. Tinha que olhar para cima e ficar a SDF ali, e tinha que aprender a bater, sem olhar para a máquina de escrever. E hoje em dia o pessoal é tão rápido, até no próprio celular, o pessoal vai com os 2 dedos. Eu não acredito, porque eu não consigo. Catando milho, né, como se diz. Certo. Mas é ótimo, viu, Leandro? Eu peço que os demais aí sigam o teu exemplo nas próximas aulas aí, participem, né? Porque é muito rica essa troca, né? Assim como nós aprendemos muito com os jovens, eu também entendo que os jovens aprendem muito conosco, né? A experiência também nos ensina muitas coisas, né, do dia a dia, de às vezes ter paciência, né, porque o pessoal hoje, né, tem tudo muito instantâneo, vamos dizer assim, porque está o celular ali ao alcance, então a ansiedade também às vezes é grande, né, e aí a palavra de alguém mais velho, assim, com mais experiência, né, mais velho não, mais experiente, né, sempre ajuda aí a gente é mais velho, não tem problema. Eu não vejo problema de que o envelhecimento faz parte do ciclo da vida, né? Mas o que a gente não pode envelhecer, e eu falei isso aí já em outras turmas, até para o professor Feijó. Eu falei para ele ano passado, em aula, eu falei assim, hoje estou com 47. Ano passado estava com 46. Eu falei, eu tenho 46 anos, mas eu tenho um espírito como se tivesse 18 anos. Sim, eu falei para ele. A minha cabeça é uma cabeça jovem, uma cabeça que pensa no futuro, né? Eu penso que se eu tiver com 80 anos, eu quero estar com aquele pensamento de 18 anos ainda, sabe? De ainda ter sonhos ainda, mesmo com 80 anos, lá, quem sabe eu ainda quero atingir alguns objetivos, né? Porque no momento que você não quer mais alcançar alguma coisa, objetivo, aprender alguma coisa, aí que a tua vida acaba, né? A tua vida não acaba quando você morre, acaba quando você realmente simplesmente se acomoda e deixa, tá bom assim, vou ficar assim e tal. Então, eu estou com quase 50 anos fazendo faculdade, e o meu desejo é continuar estudando, mesmo depois de terminar esse curso, né? De logística que eu faço, é continuar estudando. Porque eu acho que se eu aprender até o último dia da minha vida, mesmo sabendo que amanhã eu não vou viver mais, eu quero aprender. Mesmo vai ser útil para mim. Em algum momento vai ser útil.
E no momento que acabou a vida da gente, sim, aí a gente passa para outro plano, e aí o que a gente viveu, deixar para que outros que venham depois, né, possam cultivar também, né? Claro, com certeza. Mas então tá, meus caros. Vamos finalizar por hoje, né? De fato, a fala do Leandro aí, acho que faz a todos refletirem bastante, né? Nessa questão de a gente tá sempre num processo de melhoria contínua, né? A gente começou a aula falando do PDCA, né? Do ciclo da melhoria contínua, e que isso a gente consiga produzir na vida de todos nós, né? Que a gente consiga ser melhor continuamente, né? E sem dúvida nenhuma o aprendizado, né? A troca, né? Com os colegas, né? O aumento da nossa rede de network, da nossa rede de relacionamento é o melhor caminho, certo? Então, boa noite a todos e até a próxima aula, então, na semana que vem, tá bom? Um abraço e boa noite a todos. Um abraço, boa noite a todos aí.